Porém, entre erros e acertos, ou entre mortos e feridos, finalmente chegávamos com alguma esperança à segunda metade desse século. Aqui, o sentido de urgência era muito maior e buscava-se alcançar um objetivo tão básico e desafiador como pode ser a sustentabilidade de pelo menos 10 bilhões de vidas humanas no planeta, principalmente em tempo de escassez. Eu li Insectum. Insectum foi escrito por João Felipe Andrade e publicado em 2016. A história desse livro se passa no ano de 2052, uma época na qual o aquecimento global é uma realidade, racionamento de água é rotina e a ideia de ser sustentável nunca fez tanto sentido. Curiosamente, as abelhas sumiram do mapa devido ao uso indiscriminado de pesticidas e foram substituídas por pequenos drones que realizam o trabalho de polinização. Só que esses drones usam lítio como bateria e o lítio vai se tornando cada vez mais inviável, o que traz a necessidade da descoberta de novas formas de energia. É nesse contexto que nós encontramos o personagem principal dessa história, o Henrique, sócio de uma empresa de inovação. Através de um conhecido, o Henrique recebe para análise alguns besouros apreendidos em uma operação contra a biopirataria. Esses insetos podem ser a chave para a resolução dos principais problemas da sua geração. O primeiro ponto que eu queria destacar em Insectum é o imenso, gigantesco amor do João pela ciência. Isso transborda no texto. E o autor apresenta a ciência num viés muito interessante de empreendedorismo. É a ciência, mais especificamente a pesquisa científica, que torna o universo dessa história possível. Pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que existem duas formas distintas de analisar Insectum. A primeira delas é como um veículo para a divulgação de ideias, de informações do meio científico. E nisso a obra é muito bem sucedida. Eu aprendi um bocado com essa leitura. A segunda forma de análise é como uma obra literária. E aí a discussão fica mais complexa. Teve vários pontos de Insectum que me desagradaram. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Esse não é um vídeo de ódio, tá? Eu queria deixar isso bem claro. Eu só vou aproveitar o livro do João para pontuar algumas coisas que geralmente atrapalham a minha experiência de leitura. Vocês podem concordar, discordar, mas de qualquer forma, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu acho muito bacana a gente conversar a respeito. Basicamente, o que mais me desagradou em Insectum é o excesso de informações. Como exemplo, eu vou citar alguns trechos, algumas passagens do primeiro capítulo. A história inicia com o Henrique e dois sócios em uma cafeteria esperando o rapaz que vai trazer os besouros para análise. Então é um momento essencial da narrativa. Mas logo em seguida, nós vamos saber como que Campina Grande, o local no qual se passa a história, se tornou um dos principais polos tecnológicos do país. Alguns parágrafos adiante, nós vamos saber mais sobre a indústria do algodão. E logo em seguida, nós vamos descobrir por que as abelhas sumiram do mapa. Então, é muita informação. Ah, Luana, mas Insectum não é um conto, é um romance. E um livro ele tem espaço, né, para esses excessos, para essa gordurinha. Além disso, esses excessos são importantes em obras de ficção científica, porque ajudam a construir o universo no qual a história está inserida. E eu concordo com vocês, só que existe um limite tênue entre informações que aguçam a curiosidade do leitor e informações que dispersam o leitor, que tornam a leitura arrastada. Além disso, é sempre preferível mostrar do que contar. Por exemplo, talvez não seja necessário contar que Campina Grande se tornou um polo de inovação. O fato da história se passar lá em empresas de ponta já me dá uma boa pista nesse sentido. Ah, Luana, mas talvez o seu problema seja com o excesso de informações sobre ciência, né? Talvez você não goste tanto assim de ciência. Nesse caso, você não seria o público-alvo. Só que esses excessos, né, essas rebarbas na narrativa, elas não acontecem só nos momentos ficção científica da história.
Ainda falando sobre o primeiro capítulo, nós temos vários parágrafos falando sobre a Melissa, a namorada do Henrique, o que ela faz, né? Qual a profissão, quais seus hobbies, o que ela gosta de pintar. A Melissa nem participa da história. Nenhuma informação dela é essencial para essa narrativa. Então eu acho que esse é um bom exemplo de algo que poderia ser cortado sem maiores prejuízos. Eu não sou escritora, eu não sei das dores e das delícias de escrever, mas eu imagino que seja muito difícil cortar parágrafos, eliminar trechos favoritos só para tornar o texto mais enxuto. Mas isso é necessário, o ritmo de leitura depende inteiramente disso. Eu acho que uma boa pergunta para ser feita é: será que essa informação que eu vou escrever faz a narrativa avançar? Se a resposta for negativa, é um ponto de atenção. Claro, essa informação pode ajudar a construir o universo, a personalidade de um personagem, pode até provocar algum efeito na narrativa, por exemplo, desacelerar a leitura. Mas tem de ser uma decisão muito consciente, eu acho que o cuidado tem de ser sempre redobrado. Como eu citei lá no início do vídeo, eu gostei da leitura, eu aprendi um bocado, o trabalho de pesquisa é sensacional, é tudo muito bem embasado, mas eu tive esses problemas que eu citei para vocês. De qualquer forma, eu recomendo a leitura de Insectum, é uma ficção científica nacional, então eu acho que a gente tem de prestigiar, é muito bacana ver a literatura brasileira enveredando aí por gêneros não tão usuais. Grande beijo e até a próxima!